Olá, irmãs, tudo bem? Saudades, lógico, né? Hoje a nossa aula vai ser a 10ª aula do livro de Max Lucado, que nós estamos estudando, O Amor Acima de Tudo. E o versículo que nós vamos nos basear é 1 Coríntios 13:6, que diz: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Naturalmente nós gostamos da verdade. Quem é que gosta de falar, olha, você está grávida, e aí não está? Olha, você vai ser avó, ai que delícia ser avó, e aí não é verdade. Nós não vamos gostar de notícias falsas, mas nós gostamos da verdade, nós nos alegramos com a verdade. E no decorrer da nossa vida, muitas vezes nós cometemos erros e nos enganamos com relação ao amor e à verdade. Quando se trata do amor, as emoções assumem o controle e tomamos atitudes contrárias àquilo que a palavra de Deus nos diz. E a palavra de Deus diz: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Nós temos estudado que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é invejoso. E o amor não guarda rancor, que foi a última aula que a Vasti nos deu. E hoje nós vamos falar que o amor não se alegra com a verdade. O amor não é injusto, irmãs. Alegrar-se com a verdade implicará numa análise racional da situação e não numa análise emocional. Os nossos sentimentos não são confiáveis. Jeremias 17:9 diz isso: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. E quantas mulheres, mães solteiras, poderiam confirmar aquilo que eu estou dizendo? Porque há promessas de amor e quando ela cede a essas falsas promessas de amor, fazendo aquilo que contrário à palavra de Deus, elas são abandonadas e deixadas sozinhas com seus filhos. Firmar o amor na verdade é dizer não à mentira. Tem um preço amargo? Tem. Por quê? Porque muitas vezes você vai perder uma amizade. Olha, você pode dizer para o meu marido que eu estava com você quando aquela mulher não estava com você. Então ela pode ser sua amiga. Mas em nome da verdade, você pode comprometer muitas vezes uma amizade. Essa semana eu estava assistindo um filme, O Voo, e ele era um alcoólatra, inveterado, e ele tinha comprometimento muito sério com a verdade. E ele, então, por causa disso, ele mentiu a vida inteira dele. Até o ponto que ele chegou de não suportar mais a mentira. E o que ele fez? Então, ele encarou a verdade. E por causa disso, ele perdeu sua liberdade, ele perdeu seu prestígio, porque ele era tido como um homem que tinha salvado muitas vidas num voo muito difícil, uma manobra muito difícil. Mas ele perdeu o seu prestígio. Mas ele ganhou. Com isso, ele ganhou o respeito do seu filho e ele ganhou a sua dignidade. E agora ele podia falar com outras pessoas a realidade, porque agora ele estava firmado na verdade. Então, o amor não pede para fazer algo de errado. E o jovem diz, se você me amasse, você ia fazer isso. Não, sinal vermelho, isso não é amor. O amor, em 1 Coríntios 8:1, diz que o amor edifica, ele não destrói convicções. E a base dessa verdade é Jesus. Jesus nos mudou com a verdade. O poder transformador da verdade foi Jesus. Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nos liberta do pecado. Jesus é a verdade. O amor de Deus mudou você? Se mudou você, mudou com a verdade, não mudou com uma mentira. Jesus, quando nos garante o céu, ele garante o céu para nós. O céu é uma realidade. A palavra de Deus diz em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Em 1 João 4:10 nos diz isso. Então, e Jesus também citou nos evangelhos mais de 50 vezes, em verdade vos digo. Jesus citou também, reafirmando 2 vezes, em verdade vos digo. Nós temos esse amor verdadeiro. Então, nós podemos nos firmar na verdade. E eu vou deixar com vocês 3 lembretes muito preciosos
para que numa hora de decisão entre o meu filho querido e a verdade, entre o meu esposo e a verdade, entre a sua reputação e a verdade, com que você vai ficar? Primeiro, seja cuidadosa. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Em Provérbios 3, 5, 7. Não racionalize. Ah, mas coitadinho, ele fez por que isso? Ah, ele fez isso, mas foi no momento de fragilidade. Não. A verdade é a verdade absoluta. Reconhece o Senhor nos teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Pondera. Isso vai envolver razão e não a sua emoção. Pondera a vereda dos teus pés, em todos os teus caminhos serão bem ordenados, diz Provérbios 14, 26. Não force o que está errado a ser certo. Errado é errado e ponto final. Errado não não contra as escrituras, mas quando eu digo é errado, as escrituras realmente não dizem isso. Ah, mas eu me sinto tão bem com essa situação. Ah, isso alegra o meu coração. Mas as escrituras dizem não. Não é o não de Deus. Então, você deve ficar com este não e não com aquilo que as suas emoções te deixam felizes. Então, não é aquilo que eu gosto, não é aquilo que eu sinto, mas é aquilo que Deus quer. Aquilo que Ele está falando é a verdade de Deus, não é aquele sentimento que vai no meu coração. A segunda verdade, o segundo lembrete, né, para nós no momento de decisão seria: seja voltado para Deus. Quando nós nos voltamos para Deus, para aquilo que Deus aprova, é diferente. Porque nós vamos querer o aplauso de Deus e não de homens. É comum nós queremos o aplauso de pessoas, faz bem para o nosso ego, faz bem para nós. Nós nos sentimos aceitos pela sociedade, nós nos sentimos aceitos por aquelas pessoas e até amados. Mas é falso. É contra aquilo que Deus está dizendo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Às vezes nós podemos estar bem com todo mundo, mas você não está à sombra do Altíssimo. E o seu coração não vai ter descanso. Você pode ter uma aceitação momentânea, mas aquilo não está alegrando o coração de Deus. O amor verdadeiro alegra o coração de Deus. E muitas vezes isso vai significar solidão. Jó esteve sozinho. A sua esposa o abandonou, mas ele preferiu ficar com Deus. Jesus estava ali no Getsemane, sozinho, mas ele estava com Deus. E por último, seja agradecido. Ser agradecido pelo quê? Pela verdade pela qual você foi alcançada. Você foi alcançada com verdade, você não foi alcançada com mentira. Então, seja agradecido por aquilo, seja agradecido por pessoas que valorizam quando você fala a verdade. Porque há pessoas que quando você fala a verdade, ela fala assim: ai, machucou, ai, não me fez bem, ai, ela podia ter sido, mas é a verdade. Olha, que boas feridas, as feridas feitas por um amigo. Vocês sabem que eu tenho muitas amigas, e uma amiga em especial que está longe de mim é Rennie, mas quantas vezes ela falava: Rose, não é bem assim. E eu podia até não gostar na hora, mas eu sabia que ela me amava e me ama com a verdade. E é muito bom ter essas feridas feitas por um amigo, porque elas vão cicatrizar e vão deixar o nosso couro duro. Então, seja agradecido por aqueles que te rodeiam e te amam, porque isso faz uma grande diferença na nossa vida e no nosso caráter também. Seja agradecido pelo amor de Deus, porque Ele te alcançou com a verdade. Deus se alegra com a verdade. Deus se alegra quando você anda na verdade. Quando tiver que tomar qualquer decisão, opte pela verdade. Você pode alegrar o coração de Deus com essa atitude. Desenvolve esse amor. Vamos lembrar do nosso versículo. O amor se alegra com a verdade. Não opte por pessoas. Não opte por ter
Algo entre você e Deus, seja voltado para Deus. Não deixe que nada se interponha, mas é você e Deus. E quando a verdade, e amando essa verdade, você proclamará e glorificará Jesus. Jesus é a verdade e a vida. Quando você for tomar, então, qualquer decisão, lembre-se, se a verdade é ouvida com descrença, o problema está no coração do incrédulo, não na verdade. Em João 8,45 diz, vocês não creem em mim porque lhes digo a verdade. Então, Jesus não foi aceito, vai haver incrédulos. Mas ele diz, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Que você possa ter esse tipo de amor, essa qualidade que se alegra com a verdade e não se alegra com a injustiça. Deus abençoe, que você possa continuar aí guardadinha e eu sei que em breve estaremos juntas, celebrando, adorando ao nosso Deus. Deus abençoe cada uma de vocês.